Olá, povo de Deus! Terceiro dia hoje, estamos aqui na quarta-feira, na viração do dia, 6 horas da noite. Bom, primeiramente eu quero te dar uma boa tarde, um bom final de tarde e também quero te desejar um bom início de noite. Deus abençoe a sua vida. Que honra, mais uma vez, estar aqui com você, estudando da Palavra de Deus, aprendendo sobre essa epístola aos Gálatas. E eu quero, desde já, começar juntamente com você, falando desse homem de Deus, esse homem que foi chamado por Deus para ser conhecido como o pai da fé. Aquele que um dia Deus se apresenta a ele e fala: Abraão, sai da tua tenda, vai para uma terra que eu te mostrarei, sai da tua parentela. E aí Abraão, ele começa a sua caminhada, ele leva Sara, sua esposa, que era estéril. Abraão, ele acredita na promessa até o fim, apesar dos percalços no meio dessa caminhada, né? Quando a sua esposa, né, Sara, fala para que ele conceda um filho, né? Conceba um filho com a sua concubina, né? Que é a Agar. E aí, nós já conhecemos a história, ele não, né? O Ismael não é o filho da promessa, mas lá na frente nós vamos conhecer esse que é o filho da promessa, que foi Isaac. E Abraão, já na sua velhice, né? Tem essa oportunidade de testemunhar o milagre de Deus, assim também como Sara testemunha o milagre de Deus em sua vida. Mas esse chamado que foi feito para Abraão, ele vem ser lembrado agora por Paulo nessa epístola aos Gálatas. E aí, irmãos, é importante nós considerarmos aqui o versículo 6 que foi lido ontem, né, onde nós terminamos o estudo de ontem, mas hoje eu quero voltar a ele e aí nós vamos, né, ter a oportunidade de contextualizar. Diz assim o versículo 6: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Irmãos, como assim isso lhe foi creditado como justiça? Porque Deus é justo. Deus é justo. E ele é não só justo, mas ele é perfeitamente justo. Porque se ele fez a promessa a Abraão, os tempos passaram, os anos passaram, as dúvidas vieram. Como eu falei, Abraão passou ali, né, por algumas dúvidas no meio daquela caminhada, a ponto de acreditar que pudesse ter um filho que fosse gerado não mais com Sara, mas que pudesse ter sido com uma outra pessoa. Ele tentou ajudar a Deus, né? Então, nesse momento, ele erra, né? Mas ele continua ali no caminho, ele continua ali no propósito, ele continua crendo que Deus poderia fazer com que a promessa se cumprisse. E a promessa se cumpriu. E Deus mostrou através da promessa exatamente atos de justiça, né? Frutos de justiça que vêm do Senhor. Deus, ele é justo, ele é perfeitamente justo. Então aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. O que nós às vezes ficamos tristes é porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso e nós somos imediatistas e às vezes as coisas não acontecem do nosso jeito. Mas eu quero te encorajar a viver as promessas de Deus com paz, com tranquilidade, com certeza, né? Porque a fé é certeza. Então que você viva essa certeza através da fé. E ele vai, né, dizer o seguinte no versículo 7 aqui, ele fala: estejam certos, portanto, de que os que são da fé que são filhos de Abraão. Por isso, Abraão, sendo considerado o pai da fé, ele está aqui fazendo um jogo de palavras, né? É logicamente que todos nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Mas ele está querendo mostrar aqui que através da fé, né, nós também somos filhos de Abraão, porque ele também é conhecido como o pai da fé. Então, irmãos, quando Paulo está dizendo aos Gálatas que nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual, porque a fé é nada mais, nada menos do que a nossa expectativa espiritual, não expectativa carnal ou humana, porque quando nós colocamos as nossas expectativas no homem, até mesmo em nós, né, cada um na sua pessoa, é onde a palavra vai dizer que maldito é o homem que confia no homem. Não é que eu confie no outro homem, não. Maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito o homem que confia na força do seu próprio braço. E aí, Paulo, ele está aqui
exortando aquele povo, né, incentivando aquele povo a viver pela fé, incentivando aquele povo a viver uma vida espiritual, assim como Abraão viveu e foi justificado, ou seja, a fé, né, de Abraão produziu a justiça de Deus, né, no tempo oportuno, no tempo certo, que é o tempo perfeito de Deus. Versículo 8, ele fala assim, olha, prevendo a Escritura que Deus justificaria o gentio pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. E aí algumas pessoas vão ler esse texto e vão pensar, pô, mas espera aí, as boas novas não foram anunciadas por Cristo. As boas novas, elas não são uma outra nomenclatura, por exemplo, para o Evangelho. E aí as boas novas, como é que elas podem ter sido anunciadas por Deus a Abraão primeiro? Vamos entender o texto. Prevendo a Escritura, né? E a Escritura está aqui escrito também com letra maiúscula, mostrando que é palavra de Deus. Então, assim, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Abraão, ele... quando Deus fala assim, olha, você olha para o céu, conta as estrelas, se é que você consegue contar, né? A sua descendência será maior, a sua descendência será na mesma proporção, a sua descendência será dessa forma, de tal forma que você não poderá contar, não conseguirá contar, assim como as areias do mar. Eu quero que você entenda, querido, que quando Deus fez essa promessa, ele estava falando de que Abraão iria ter um povo lá na frente, que fazia parte, né, da sua paternidade, vamos dizer assim, onde eles iriam conhecer o Senhor e o Senhor iria justificar esse povo através da fé. As pessoas precisavam crer, as pessoas precisavam ter fé em Cristo. E essa justificação viria exatamente pela fé. Então, essas boas novas, essa notícia, né, ela foi dada a Abraão lá atrás. Exatamente, querido, para que isso fosse, através da palavra de Deus, testemunhado para que hoje, por exemplo, Paulo pudesse falar aos Gálatas, para que hoje eu pudesse falar, né, como pastor, a sua vida, a você que é ovelha, exatamente isso. Então, meus irmãos, nós não podemos fechar os olhos para isso. E aí, Paulo vai lembrar exatamente de Abraão por isso. Porque tiveram pessoas que sofreram a caminhada. Tiveram pessoas que fizeram a igreja chegar até aqui e que foram instrumentos de Deus para a igreja chegar até aqui. Para que hoje, através dessa palavra, você lembrasse dessas pessoas. Assim como Abraão, assim como Jacó, assim como Isaac, né, que é o filho da promessa, assim como Noé, que através, né, da graça que Deus viu ele, né, a Bíblia vai dizer assim, olha, Deus viu graça aos olhos de Noé e aí através disso ele salva Noé e toda a sua família. Então, irmãos, é importante lembrarmos disso. E ele vai continuar dizendo aqui, no versículo 9, ele fala assim, olha, assim... Não, vamos continuar no versículo 8. Ele fala assim, olha, prevendo a Escritura que Deus justificava os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Todas as nações serão abençoadas por meio de você, disse Deus a Abraão. Versículo 9. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé. Irmãos, a fé é um fundamento, já falamos isso aqui, né? A fé, ela não é só um fundamento, mas é um fundamento firme, é um fundamento que está fundamentado por Deus de uma forma assim, que não tem erro, não há inerrância, né, na fé. Então, ele é um firme fundamento do quê? Das coisas que nós não vamos ver, mas nós sabemos que estão lá e que vai acontecer, porque também é a certeza daquilo que nós esperamos. Então, irmãos, eu quero que você entenda que viver uma vida espiritual num mundo carnal, num mundo que jaz no maligno, é essencial
para a saúde espiritual da igreja. Não tem como você ser igreja e não querer ter uma vida espiritual sadia, né? Não dá para você ser igreja e viver uma vida na carne. Não tem como. É incoerente. Luz e trevas, elas não se misturam. Então, eu quero te encorajar nesse tempo, através desse texto, a viver uma vida espiritual mais aguçada, a ter uma intimidade com Deus, né, a ponto de você conseguir ouvir a voz de Deus, conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para a vida da tua família, da tua casa, e a partir daí ter vida plena. Jesus veio para dar vida plena porque ele veio apresentar uma vida espiritual para nós. Que nós possamos viver em espírito, em verdade e em viver na presença do Senhor. Deus abençoe e até amanhã, onde nós estaremos na quinta-feira, no 4º dia do nosso estudo bíblico, e eu quero convidar a você. E você também pode convidar pessoas a participar conosco, em nome de Jesus. Fica na paz.